gente! Essa semana fez um mês que a gente tá aqui no Canadá e esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu queria contar pra vocês como que foi esse primeiro mês aqui pra gente, mas eu não sabia ao certo o que falar. Então eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, tiveram várias perguntas bem legais. Então eu vou usar esse vídeo pra responder as dúvidas e as coisas que vocês querem saber do nosso primeiro mês aqui no Canadá. E antes de eu ir para as perguntas, eu quero trazer uma visão geral do meu sentimento e do Gui desse primeiro mês. É um mix de, meu Deus, é tudo muito legal, tudo muito incrível, tudo novo, né, pra gente, a gente tá descobrindo tudo, a gente tá aproveitando bastante, mas do outro lado tem uma parte bem grande que é uma parte ansiosa. A gente tem ansiedade, a gente quer que as coisas aconteçam, que as coisas andem, a gente sempre foi muito organizado, a gente sempre fez tudo muito certinho. E chegar aqui, a gente veio com uma carga muito grande, um peso muito grande de querer que as coisas acontecessem rápido. E o nosso primeiro choque bem grande foi quando a gente percebeu que as coisas aqui funcionam num tempo diferente, levam mais tempo. A gente tá aqui há um mês, mas parece que a gente tá há muito mais. E às vezes a gente acaba se cobrando muito, né? Que a gente já deveria estar de uma determinada forma, a gente já deveria ter arrumado um emprego XYZ. E na verdade a gente tá aqui há pouquíssimo tempo, a gente acabou de fazer um mês. Então esse aqui é um mix de desabafo para trazer para vocês sobre esse ponto, para também vocês, quando vierem para cá, tenham isso em mente de ser paciente com vocês, como vocês são com as outras pessoas. Então, só queria começar o vídeo trazendo esse panorama da parte boa, né, desse primeiro mês, mas também desse sentimento bem forte. Então eu diria que as duas palavras são cobertas e também ansiedade, tá? Então sim, elas estão andando de mão dadas nesse primeiro mês. Mas agora vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta aqui é sobre o college. Qual college curso que você está fazendo? Eu estou fazendo curso de Kitchen and Bath na Bow Valley. Tem um vídeo todo dedicado sobre a saga do curso, como eu escolhi, como que foi o processo de aplicação. Então, se você ainda não viu, vai estar linkado aqui para você assistir. Próxima pergunta. Primeira impressão e o que achou de difícil no college? Bom, minha primeira impressão do college é que eu acho que eu tô num ritmo um pouco diferente das pessoas que estão, pelo menos na minha turma. Tem muita gente nova que ainda não teve experiência de trabalho, que realmente parece que acabou de sair do ensino médio e já está ali, apesar de ser um curso de pós-graduação, porque, se eu não me engano, tem um curso mais rápido antes desse que as pessoas costumam fazer. Então eu sinto que são ritmos diferentes e momentos da vida diferentes também. Então essa é a minha primeira impressão. Sobre o que eu achei de mais difícil no college até então, está sendo me adaptar a alguns costumes. Como tem muitas culturas diferentes, a minha turma ela é uma turma bem diversa, né? Acho que de 20 pessoas, só tem 4 pessoas aqui do Canadá. E eu tô tendo alguma dificuldade de me adaptar com alguns costumes. Faz parte desse processo de migrar, de morar fora, especialmente num país como o Canadá, que vai ter muitas culturas mesmo. Eu achei que eu não ia passar por isso, porque eu sou uma pessoa muito empática, paciente, eu converso com todo mundo, eu entendo o lado de todo mundo, mas alguns costumes estão sendo bem difíceis para eu me acostumar e me adaptar no dia a dia. A próxima pergunta é, se vocês estão gostando do bairro, do prédio? Sim, a gente gosta muito do nosso bairro, é um bairro super tranquilo, ele fica muito perto do centro, uma estação de trem do centro, mas ele tem a calma de um bairro que não fica necessariamente nessa região, né? Então tem bastante parque, tem bastante cachorro, pessoas andando pelas ruas, pelo bairro, então é um bairro super tranquilo, a gente gosta bastante. A gente mora no bairro Bridgeland. E sobre o nosso prédio, a gente também gosta bastante do prédio, do apartamento, a gente não teve nenhum problema até aqui, nenhum problema significativo, então a gente tem aproveitado bastante dos espaços que a gente tem por aqui. Tem uma pergunta aqui que fala sobre custo de vida, esse vai ser um vídeo separado que a gente quer fazer. Esse primeiro mês a gente tem gastos muito maiores que não fazem parte realmente do nosso custo de vida mensal, né? Então são gastos de alguém que acabou de chegar. Então a gente quer trazer para vocês um vídeo específico sobre custo de vida e que seja mais verídico. Então o ideal seria fazer esse vídeo depois que a gente já estivesse morando aí uns 2, 3 meses para trazer um valor mais preciso sobre o custo de vida. Primeiras impressões do povo canadense. A gente não tem interagido tanto com pessoas canadenses até agora, né? Mas as nossas primeiras impressões das poucas pessoas que a gente interagiu por algum motivo é que ninguém tem muita pressa aqui. E isso pode ser bom quando você já está acostumado e adaptado, enfim, mas nesse momento que a gente está com essa necessidade de ter pressa, das coisas acontecerem mais rápido, acaba pegando um pouquinho pra gente. Mas no geral são pessoas educadas, tranquilas, eles se esforçam para entender o que você está querendo dizer, o que você precisa, para ajudar também, mas tem essa questão ali do tempo que eles não têm pressa para nada. Calgary atendeu as expectativas, superou ou decepcionou? Eu diria que até agora superou as nossas expectativas, a gente tá gostando bastante da cidade. Só que, claro, eu acho que é aquela fase de lua de mel, né? A gente tá aqui tem um mês, mas até então superou as nossas expectativas. Próxima pergunta. O que teriam feito de diferente nos primeiros dias no Canadá e no processo antes de chegar aí?
Sinceramente, eu acho que a gente não teria feito nada diferente. A gente se preparou bastante, a gente pesquisou bastante, a gente se organizou muito para estar aqui. E também os primeiros dias tiveram esse reflexo da nossa organização. Em 3 dias aqui a gente já estava com a nossa casa toda montada, toda organizada. Então acho que a base de tudo é organização. Acho que a coisa que a gente poderia fazer diferente, que eu acho que todo mundo vai falar, porque acho que ninguém vem com um valor que pensa, ok, não precisaria de mais, é guardar mais dinheiro. Guardar mais dinheiro, porque a gente estaria mais tranquilo aqui no nosso momento atual, né? Mas, no geral, a gente não faria nada diferente do nosso processo. Inclusive, por isso que a gente tem todos esses vídeos contando para vocês o nosso processo, para ajudar vocês de alguma forma com essa organização. Próxima pergunta, qual é o foco da nova empresa e curiosa para saber de onde vem o nome Camor? Bom, para quem não sabe, para quem não nos segue lá no Instagram, a gente lançou uma empresa aqui no Canadá que se chama Camor Home Design, que é uma empresa focada em design de interiores e decoração. E claro, a gente está pegando projetos aqui no Canadá, mas também no Brasil e em qualquer parte do mundo. Vou deixar aqui, inclusive, o meu Insta do Julia Friendly e também o Insta da Camor para você já seguir. Se você tiver interesse de pedir um orçamento sem compromisso, só manda mensagem lá no Insta. E da onde veio o nome da Camor? Cacau e Amora. A gente estava pensando qual seria o nome dessa nova empresa e teve um dia que eu simplesmente acordei e falei pro Gui, sonhei Camor, porque aí junta Cacau e Amora, tira ali o ar para não ficar Camora, né? E ficou Camor. Algumas pessoas acham que é por conta de com amor, não é, mas também acaba sendo legal, só que a intenção original realmente é ser Cacau e Amora. Bom, mais perguntas aqui do college. Está gostando do college? Sim, eu tô gostando. Eu tenho aula 3 vezes na semana, eu não peguei as 5 matérias do semestre, eu peguei 3 matérias, então eu tenho aula terça, quarta e quinta, isso acaba sendo bem bom. Por enquanto, eu vou confessar que eu tô achando fácil, talvez seja porque eu já estudei bastante esses conteúdos. Acho que quando adentrar mais na construção, de fato, aqui norte-americana, sejam coisas novas, né, claro, e aí vai ser um pouco mais difícil, mas por enquanto tá sendo bem tranquilo. Qual nível de inglês vocês foram? Eu vim pra cá com o nível C1 e o Gui veio com o nível C2. E esses níveis são de acordo com a classificação europeia de proficiência, né? A gente fez o IELTS pra vir pra cá e essa foi a classificação que eles deram ali pra gente. Essa aqui é bem legal. Expectativa versus realidade do trabalho de mercado em Calgary. A gente está sentindo bastante dificuldade de entrar no mercado de trabalho aqui, apesar da gente já ter experiência no Brasil. O Gui fez faculdade nos Estados Unidos, então a gente achou que seria mais fácil também, mas na verdade está sendo bem difícil. Eles cobram muita experiência no Canadá, então está sendo difícil entrar no mercado para a gente não ter essa experiência aqui. Mas, conforme o tempo for passando, tudo vai se ajeitar. Porém, já quero dizer aqui que a gente veio com uma expectativa de que ia ser mais tranquilo e não foi tão tranquilo, tá? Então já fica aqui o spoiler. Próxima pergunta. Acham que o transporte público funciona bem? Pensam em comprar um carro aí? Sim para as duas perguntas. O transporte público aqui funciona bem, pelo menos aonde a gente precisou chegar com o transporte público, a gente chegou bem facilmente. Tem tanto trem quanto ônibus, e quando você compra o seu passe, ele é linkado os dois, então você consegue usar ele, tanto o ônibus quanto o trem. Sei que tem algumas partes da cidade que ainda estão em desenvolvimento e o trem não chega, mas eu acho que o ônibus chega. Só que sim, o carro faz bastante falta quando a gente fala sobre mercado, compras no geral, às vezes sair muito tarde da noite. E claro, viajar aqui ao redor, né? A gente tá a 1 hora das montanhas. Se a gente tivesse um carro, ia ser muito mais tranquilo para final de semana a gente explorar lugares diferentes aqui pertinho. Então sim, a gente pensa em comprar um carro, mas ainda não é o momento. Ju, conta como está sendo suas primeiras impressões com o estudo no Canadá. Como eu comentei para vocês, eu tô fazendo um curso de pós-graduação. Eu sinto que esse curso é um complemento ao curso de design de interiores que tem no mesmo college que eu tô fazendo. Então, muitas coisas para mim acabam sendo repetitivas e até um pouco fáceis, mas eu não sei dizer se é porque a minha primeira formação é em arquitetura, que era um curso de 5 anos no Brasil, então a gente estende muito mais os conteúdos do que um curso de design de interiores aqui que dura 2 anos. Então, eu sinto que é como se realmente fosse o 3º ano da faculdade, talvez o curso que eu tô fazendo. Talvez seja porque tá no começo, talvez eu precise atualizar isso depois, mas o meu sentimento nesse primeiro mês de aula é que tá sendo mais fácil do que eu achei que seria. Tá dando pra gastar o francês já? Não, gente. Até porque aqui em Calgary as pessoas não falam francês. É muito raro você ouvir francês aqui, tá? Eu tô estudando francês pra fazer a prova de proficiência pensando na residência permanente, mas aqui a gente não usa o francês, é muito, muito raro mesmo. Proficiência. Eu falei errado, então já fica aqui a correção. Qual foi o maior desafio nesse primeiro mês? Eu acho que entra naquilo que eu comentei bem no comecinho do vídeo sobre a ansiedade. Eu já sou uma pessoa que tem ansiedade, então isso acaba ficando muito mais aflorado aqui também. O Gui não tem ansiedade, ele também fica ansioso, porque a gente quer que as coisas aconteçam logo, a gente quer estar tranquilo, a gente quer estar estabilizado,
Só que é difícil, né? É uma mudança de vida completa. A gente tá aqui um mês e a gente tem expectativas que a gente acaba achando que vai fluir melhor, como eu falei ali da parte do trabalho. Então, acho que a ansiedade é o que mais pega como um desafio. É respirar um dia após o outro, fazer o seu máximo que as coisas vão fluir. Então, tô falando isso muito mais pra eu mesma ouvir também, mas já fica aqui, quero ser bem transparente com vocês quanto aos sentimentos desse primeiro mês. Todo mundo fala que não é fácil, todo mundo fala que você vai passar por isso e você pensa que, não, eu me preparei, eu me organizei, não vou passar. Vai passar, tá? Então, já estou deixando bem claro aqui que por mais que a gente tenha se preparado, que a gente tenha se organizado, a gente tá passando por esses mesmos sentimentos que todo mundo fala. Qual foi a melhor parte até agora? Acho que a melhor parte está sendo as descobertas, né? Explorar as coisas, reencontrar coisas que a gente já estava acostumado. O Gui morou fora, eu também, então tá de volta nesse ambiente, ter acesso às coisas de novo, as coisas fluírem muito fácil, é com certeza a parte que nos fez vir voltar para cá, né? Nos fez querer estar aqui. Vou até dar um exemplo simples. A gente foi assistir um jogo de hóquei, a gente foi e voltou de transporte público, né? A gente foi com um trem, a gente chegou lá, tranquilo, sem nenhum tumulto, a gente entrou e saiu do estádio muito tranquilo, tudo no horário, tudo fluindo, sem ficar nervosa, sem ficar preocupada, sem ficar com medo, então fluiu tudo, sabe? Acho que é essa sensação de as coisas acontecem, não no ritmo que a gente está acostumado ou gostaria, como eu tô comentando ao longo desse vídeo inteiro, mas as coisas fluem, acontecem. Acho que essa parte que a gente acaba mais se encantando pelo Canadá, por estar aqui. A saudade já bateu? Sim, a saudade de estar com as pessoas no dia a dia é grande, principalmente quando acontecem aniversários, como é o caso de hoje, aniversário da Lelê. Então a gente fica assim com saudade de estar com a família, de estar com os amigos, mas a gente tem um objetivo maior, a gente sabe que a gente vai encontrar eles logo, então a gente também consegue segurar essa saudade. E claro, gente, a gente chora, a gente conversa um com o outro, a gente se abraça, a gente faz videochamada. O importante é expor esse sentimento, não fingir que ele não existe, mas seguir em frente, né? Continue a nadar. E a última pergunta aqui vai ser: e a adaptação da Cacau e da Amora? Como está? Não sei se vocês estão conseguindo ver ela aqui no frame, mas as duas estão deitadinhas juntinhas. A adaptação delas foi super tranquila. A gente chegou e os 3 primeiros dias elas basicamente só dormiram, mas depois disso, vida normal. A Cacau mesmo, a gente brinca que ela nasceu pra morar no Canadá, porque ela tá super adaptada. A gente passeia várias vezes com elas ao dia, né, aproveitando que não tá muito frio ainda, então a gente tá curtindo bastante esse momento com elas. A Amora tem um pouco de medo das portas automáticas, mas ela vai se acostumar também. Mas de resto, super tranquilo. Os 3 primeiros dias elas só dormiram e depois, vida normal, elas já sabem que aqui é a nova casa delas, elas já têm os lugares favoritos delas, as rotinas, como funciona tudo. Então, super tranquilo. Bom, gente, essas foram as perguntinhas que eu recebi no Instagram para fazer um fechamento, né? No começo do vídeo eu falei sobre 2 palavras, né, que estavam guiando a gente nesse primeiro mês, e eu quero fazer aqui um fechamento falando que não vou vir trazer update de vida ainda pelo motivo da ansiedade, tá? Eu quero que mais coisas aconteçam pra gente vir trazer pra vocês um panorama melhor e update de vida, falar sobre trabalho, falar sobre rotina, falar sobre o dia a dia. Um mês é pouco tempo, tem gente que viaja de férias um mês, então um mês é pouco tempo. E eu quero trazer pra vocês quando a gente tiver mais coisa acontecendo e mais coisa estabelecida e decidida, né? Então a gente tá muito nesse momento de instabilidade, uma montanha russa, um dia após o outro. Então esse vídeo foi muito mais respondendo as dúvidas de vocês, como eu acabei falando, do que trazer realmente nossa vida nesse primeiro mês aqui, tá? Quero trazer sim esse vídeo pra vocês, mas quando tiver mais coisa pra contar, que não é o caso ainda. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha respondido alguma das suas perguntas. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder. Ou manda lá no Instagram também que eu respondo todo mundo, a gente tem trocas bem legais por lá. Já deixa seu like aqui no vídeo, já se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!